consultório aberto. Agora é o momento em que eu respondo as perguntas que vocês me enviam lá nas redes sociais. Ouvi falar do Mounjaro, mas tenho medo de estar tomando um atalho. Bom, primeiro que existe uma culpa social enorme em torno do uso dessas medicações, né? É como se tomar alguma medicação para ajudar nesse processo fosse admitir fraqueza, enfim, como se a pessoa tivesse com preguiça de fazer o que ela tem que fazer. Mas ninguém tem vergonha de dizer que toma um antihipertensivo, por exemplo, para baixar a pressão, para controlar a pressão, né? Ou, em caso de necessidade, um antidepressivo. As pessoas, elas usam das medicações existentes porque a medicina as criou por algum motivo, para facilitar a vida, para medicar quando precisa. Isso não é uma preguiça. Às vezes as pessoas, inclusive, fazem uso e não contam para ninguém, para evitar o julgamento. E, normalmente, quem julga é porque não conhece as dificuldades alheias. Então, antes de pensar se está ou não está tomando atalho, pensa por quê. O Mounjaro, ele existe, sim, para tratamento de obesidade e, sim, muitas vezes, para uso de pessoas que não conseguem chegar no peso que querem sem ajuda. Assim como as pessoas muitas vezes não conseguem baixar a sua própria pressão arterial porque elas consomem alimentos ricos em sódio e elas têm que usar, ou mesmo consumindo alimentos baixos em sódio, elas têm a pressão alta e precisam de medicação. Então comecem a olhar para isso de outra forma, de uma forma mais carinhosa, sem tanto julgamento, e entendam que o Mounjaro, ele só é atalho quando tu não usa ele com estratégia. O Mounjaro, eu diria que ele é uma janela aberta, tu que escolhe o que vai ter depois dela. Então, assim, não é um Mounjaro que faz escolhas, não é a medicação, indiferente se for Mounjaro ou qualquer outro nome comercial. Quem faz as escolhas somos nós. Então, aproveitar a janela de uso para mudar hábitos, fazer exercícios físicos, baixar o peso, se sentir melhor e usar isso como um gatilho para melhorar o resto da vida, que é o que vem depois da caneta, é que realmente vai fazer a diferença. Então, não é um atalho, se tu souber por quê, e aproveitar essa janela para realmente mudar a tua vida. Aí não é um atalho. Caso contrário, é só um aluguel caro, um aluguel de um corpo que tu não vai conseguir manter depois. Então, pensa sobre isso. Próxima pergunta. Comer pouco pode atrapalhar o meu emagrecimento? Com certeza. Muitas vezes, eu passo muito por isso com os pacientes, de prescrever um planejamento e eles falam, mas é muita comida, eu não vou emagrecer. Quem sabe se eu comer um pouquinho menos, eu emagreço mais rápido. Pelo contrário, existe um cálculo que a gente chama de taxa metabólica basal. O que isso significa? Que eu preciso consumir no mínimo aquelas calorias que cada um tem aí, a sua taxa metabólica basal, para exercer funções mínimas do dia a dia. Se eu não fizer, se eu não cumprir com essas calorias diárias, muito provavelmente eu vou baixar essa taxa, ou seja, eu vou gastar ainda menos. A taxa metabólica basal nada mais é do que as calorias que eu gasto durante o dia. Se eu comer menos do que isso, cada vez eu gasto menos. A melhor forma de gastar mais, de aumentar a taxa metabólica basal, é construindo músculo, é ele que queima mais calorias durante o sono. Quanto mais músculos eu tiver, mais calorias eu queimo, mais magro e definido eu fico. Então, sim, eu tenho que comer melhor, eu tenho que comer de forma adequada, consumir calorias mínimas para poder ganhar massa muscular e aí sim emagrecer, perder gordura e chegar assim no shape que eu quero, sem passar fome. Comer menos não emagrece mais rápido de jeito nenhum, só provoca uma série de disfunções metabólicas, altera inclusive hormônios, então não é por aí que tu vai emagrecer mais rápido. Próxima pergunta. Jejum intermitente funciona ou é moda que vai passar? Gente, jejum intermitente não é moda, ele veio para ficar, né? Funciona? Funciona com estratégia. Não é simplesmente, o jejum não é sobre ficar sem comer, e sim sobre o que tu faz na janela alimentada. Quanto tempo tu vai ficar
entre espaços de uma refeição e outra, e o que tu vai fazer, o que tu vai escolher. Já vi gente fazendo jejum, simplesmente ficando sem comer 24 horas. E depois acha que, numa janela de 1 hora, se pode comer tudo aquilo que se quer, que deseja. Emagrece? Bom, vai perder peso fazendo isso, se tiver muito peso para perder. Porque, afinal de contas, tu para de consumir, 4.000, 5.000 calorias por dia para consumir 2.000 ou 3.000 calorias numa janela de 1 hora. Então, sim, talvez tu perca peso num processo inicial, mas depois vai entrar naquele efeito platô, que é estagnado, não vai mais, e esse é uma forma de fazer jejum muito errada e muito ruim. Então, tem que ser feito com estratégia. A janela alimentada desse jejum tem que ter alimentos saudáveis e nutritivos o suficientes para que a gente não fique doente, para que não desacelere a taxa metabólica basal e para que o teu metabolismo funcione adequadamente, né? Então, jejum a gente pode começar, por exemplo, fazendo só o descanso fisiológico ou descanso digestivo, que a gente chama, que são 12 horas sem comer. Jantou às 6 da tarde, vai comer depois das 6 da manhã. Jantou às 9 da noite, vai comer depois das 9 da manhã. Isso não é jejum, isso é descanso fisiológico ou descanso digestivo. Eu mostro para o meu metabolismo que eu não preciso estar trabalhando em digestão todo o tempo. Isso é maravilhoso. Eu acho que isso é uma regra, uma estratégia que todos nós deveríamos seguir, exceto, claro, quem não pode por algum motivo específico. Caso contrário, é assim que eu vivo a minha vida, inclusive, 12 horas com descanso digestivo, descanso fisiológico. Mas ainda não é jejum. Jejum a gente pode considerar acima de 14, 16, 18 horas. Isso vai depender do quanto a gente consegue consumir a própria gordura e qual é o tempo que eu levo para começar a consumir essa gordura como fonte de energia. Então, o jejum não é moda. Realmente ele veio para ficar, é uma estratégia muito boa para o emagrecimento, para funções cognitivas, inclusive para quem quer estudar, muitas vezes se manter um período em jejum foca ainda mais, né? Mas tem que ser feito da forma correta, aí vai funcionar. Agora, quer uma estratégia toda voltada para ti de forma personalizada? Escaneie o QR Code aqui na tela e entra para o time do Método GEL Vida Leve.